Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo certo. Daniel, bom dia. Eu queria começar falando um pouquinho mais, né, sobre este cenário pré-eleição, né? A gente viu na sexta-feira ali uma alta muito forte, principalmente de Petrobras, que me chamou a atenção, diante de uma, né, muitos analistas que conversaram com a gente na sexta associaram essa repercussão, principalmente, inclusive, das últimas pesquisas eleitorais que mostravam ali até um empate técnico entre os dois candidatos, em algumas das últimas pesquisas também até favorecendo o atual presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que a política, principalmente envolvendo Petrobras, é bem antagônica dos dois. O mercado, né, tem tido aí boas reações em relação a Petrobras, com a questão dos dividendos. Hoje está tendo uma queda, muito provavelmente uma liquidez até da reação da sexta-feira, mas eu queria entender a sua visão em relação à Petrobras e essa última semana aí das eleições. Como que deve ficar a volatilidade da companhia? Eu acho que a Petrobras, né, os estatais, Banco do Brasil, essas empresas são muito diferentes, né, a política dos dois candidatos, né? Então, você tem um candidato, o Bolsonaro ali, por mais que ele reclama do preço, tudo mais, do impacto disso, ele quer deixar um pouco mais de livre mercado a Petrobras, né? Seguir o preço normal. Você vê o Banco do Brasil tendo recorde de lucro, né? Petrobras está também. E quando você olha para o Lula, né? O Lula talvez querendo investir de novo, né? Fazer a refinaria, que foi um dos centros de corrupção da Petrobras. Então você tem uma política bastante diferente entre os dois, né? Então eu diria que o mercado enxerga que para a Petrobras o melhor é Bolsonaro, né? Eu diria que Bolsonaro ganhando a ação vai estar entre 40 e 50 reais. E eu acho que se der um Lula, a ação está indo para uns 25, 30 reais ali, né? Então eu acho que é bem diferente, né, o plano dos dois para a Petrobras, né? Então a gente teve uma melhora, eu diria que o Bolsonaro estava com uns 30% de chance de ganhar a eleição, né? Durante os últimos 10 dias, na última semana aí, esse 30% chegou aí a 45, 50, 55, né? Algumas pessoas dizendo aí que talvez ele tivesse mais chance, já fosse favorito em vez do Lula, né? E isso fez o preço da Petrobras andar. Agora, esse fim de semana aí, com todas essas notícias aí de Roberto Jefferson e tudo mais, o mercado está ouvindo de medo, né? Então o pessoal ganha um pouco de dinheiro, está aproveitando para colocar um pouco no bolso, né? Então, essas são as políticas que a gente enxerga hoje. Agora, Daniel, já que a gente está falando de eleição, né, apesar de não incluir ali em sua proposta, em seu plano de governo, o Tarcísio de Freitas, aqui que está concorrendo pelo Republicanos ao Estado de São Paulo, ele já se comprometeu a vender o controle acionário da empresa. Já o seu candidato rival, Fernando Haddad, do PT, tem elevado o tom nos últimos dias ao dizer que essa seria a pior coisa que poderia acontecer para o Estado, inclusive nas campanhas ali eleitorais, tem dito muito ali a seus eleitores que o preço da água iria subir, assim como o preço da energia subiu, caso realmente seja privatizada a Sabesp. O lucro da empresa foi de 1,4 bilhão de reais no primeiro semestre deste ano, em 2021, chegou a 2,3 bilhões de reais. Por mais que Tarcísio de Freitas não tenha, né, colocado em seu plano ali na sua proposta econômica de governo, a gente sabe que realmente ele já se comprometeu a fazer essa privatização e outro candidato disse que não vai privatizar a Sabesp. Isso pode acabar mexendo com o papel? Eu acho que não, né? A primeira coisa que a gente tem, né, é que eu acho que a eleição para São Paulo é uma eleição muito mais consolidada e definida, né? Eu diria hoje, é difícil você achar alguém, né, por mais que mais esquerdista que seja, que acha que o Haddad tem muito mais do que 5% de chance, 10% de chance, né? Então, você teria que ter um fato político novo nessa última semana muito grande para virar. A verdade é muito grande ali e é difícil essa virada, né, para o Haddad. Então, eu diria que a eleição é muito mais consolidada, né, na questão do governo de São Paulo, né? Até eu diria que o papel do governo de São Paulo hoje, junto com a Tarcísio e o Zema, é ajudar um pouco o governo federal, ajudar o Bolsonaro a ganhar um pouco mais de voto, né? Em questão de privatização, né, a gente já vê vários exemplos, né? A gente tem, se você olhar as privatizações de 25, 30 anos atrás, né, a telefonia, né? Então você vê o telefone fixo, que era um absurdo. Hoje em dia, é super, quase de graça, né? Telefone celular, a energia elétrica, né? Você teve mais competição em queda de preço.
Se você olhar, né, antigamente, você tinha toda a parte de rodovias, eram estatais, né, empresas do governo. Hoje em dia são concessões de longo prazo, e você vê essa renovação da concessão, né? Você vê descontos de 30%, 40%, 50%, 60% de desconto na tarifa de pedágio, né? Então, eu acho que tem sido um sucesso, né, essas parcerias com o privado, né, que traz investimentos e que, em geral, né, o preço tende a ficar um pouco mais baixo, né? Então, eu acho que tem muita de narrativa no meio do caminho, mas é muito claro, né, a ineficiência de empresas públicas, né? Petrobras, hoje em dia do lucro a gente falou agora, mas, se você tiver uma influência política, né, você tem muito dinheiro para desviar, né? Saneamento é um negócio que tem muito capital de investimento para ser feito, né? Você enterra cano, você consegue desviar muita coisa, né? Você tem muito investimento para ser feito, né? Então, eu acho que na mão privada vai ser muito mais rentável, né? E eu acho que tem essa ideia de cortar, né, esses gastos a mais. Não é que o preço vai ser mais alto, né? Quando você licita isso aqui, né, vende, você coloca limite de preço, né? Você regula bem, né? Mas o ganho na iniciativa privada é muito mais na parte de eficiência, né? Então, eu diria que hoje, quer dizer, duas coisas, né? Acho que você está quase com a mão na taça ali, tá quase eleito, né? E eu diria que é muito melhor no setor privado do que no setor público. Inclusive, né, Daniel, já que você tocou nesse ponto aí, a questão da energia, né, isso que você justamente falou, dessa guerra das narrativas nas campanhas eleitorais, falando que da privatização atrapalharia, subiria o preço, a gente viu bem o contrário em relação à Eletrobras. Tivemos queda, inclusive, até na conta aí de energia elétrica logo após a privatização, apesar da campanha falar que quem privatizou, depois da privatização aumentou, né, mas aí até então não é fake news, né, mas tudo bem, esse é um outro tema. Vamos falar, já que a gente estava falando de Sabesp, e você trouxe aí muito bem, né, a questão do papel, a Débora está com o Sabesp aqui na tela, deixa eu só atualizar como que está o papel neste momento, para a gente continuar aqui nossa conversa. Fala, Débora. Paula, a gente tem Sabesp em queda nesse momento, 0,44%, o papel está R$ 58,48, né? Em relação aos pares aqui, a gente também tem a Ambipar caindo agora, 0,41% nesse momento, com o papel aí, né, teve na abertura 29,26 no caso de Ambipar, mas Sabesp segue sim também nessa tendência de queda, tem outros papéis aqui do setor que seguem alta, Sabesp cai no 0,44% por enquanto. Eu queria aproveitar e já perguntar para o Daniel, já que a gente está falando sobre essa questão, né, de privatizações. O Banco do Brasil era uma outra estatal que estava aí nessa lista, também foi um papel que subiu bastante. Até hoje a gente tem aqui Banco do Brasil em uma dessas correções aqui desses setores, como o Daniel mesmo explicou, né, o pessoal querendo colocar já o dinheiro, né, no bolso, realizar um pouquinho aí depois dessa disparada que a gente viu na semana passada. E aí eu queria entender do teu ponto de vista, Daniel, se a privatização também pode acabar sendo um divisor de água para Banco do Brasil, ou quais outras estatais você acredita que podem ter realmente chances de serem privatizadas efetivamente, que isso possa ser realmente benéfico, um divisor de águas? Eu acho o seguinte, quer dizer, quando você vai, né, eu diria que você tem sinceramente, você tem a lei de saneamento já, né, você tem no Rio a SEDAI que foi privatizada. Eu acho que você tem agora, né, um Congresso muito mais direita, não só federal, né, a Câmara Federal, como o Senado Federal, um pouquinho mais pró-mercado, um pouquinho mais de direita, né, isso pode ajudar um pouco, mas você tem também as câmaras estaduais, né, então Sabesp pode ser, você tem a Copasa lá em Minas, né, então são algumas das empresas que podem ser privatizadas, né. Eu diria que a Petrobras você podia fatiar um pouquinho mais, né? Você voltar a vender parte da empresa, né? Vendeu a BR no passado, vendeu uma parte de usina lá no Nordeste, né? Você podia focar talvez no refino, né? No refino não, na downstream, né? Na pesquisa, perfuração de poços e talvez abrir, né? O que a gente tem aqui, a gente tem muito petróleo no Brasil. Põe o capital privado para entrar e o petróleo bom é para estar fora do chão, né? O petróleo é tirado. Banco do Brasil, você tem a Caixa já, que já é um fomentador de um banco público, né? Banco do Brasil podia ser um banco, né? Para ser vendido, ou vender partes, né? Pode vender parte de seguros.
algumas partes do banco você pode ir vendendo também, né? Não sei, eu acho, se a gente olhar, né, teve alguma coisa aí de saneamento que aconteceu com a lei do saneamento, você teve muitos leilões de rodovias, né, portos e aeroportos, mas faltou um pouquinho de priorização mesmo, né? Você teve a Eletrobras, que foi algo bom, né, mas com muitos puxadinhos dentro dela, né? Foi bom, mas poderia ser melhor, né? Eu acho que o Bolsonaro, se for eleito, assim, você pode ter uma aceleração desse processo, né? E não só isso, né? Eu diria até que não é o principal, assim. A votação é bom, mas pô, a gente precisa muita reforma, né? A gente tentou uma reforma tributária que não avançou, né? Parando no Senado, né? A gente tem mais reforma administrativa para acontecer, né? Então, eu diria que a onda de direita, essa onda reformista, essa onda privatista, ela, pelo menos no Congresso, tem ganhado um pouco mais de espaço, né? E aí, com um Bolsonaro eleito tocando uma agenda, com Paulo Guedes continuando, você pode ser um solo um pouco mais fértil, né, para receber um pouco dessas ideias de fazer avançar um pouco mais do que a gente avançou no passado. Inclusive, Daniel, já que a gente está falando aí sobre alguns cases específicos, eu sei que vocês acompanham aí Hidrovias do Brasil, que é uma das maiores companhias até prestadoras de serviço de logística integrada, independente, com foco nessa logística hidroviária aqui da América Latina. Queria entender um pouquinho também da perspectiva de vocês aí para este case especificamente, como que vocês estão vendo Hidrovias do Brasil. A gente gosta do case, né? O case de investimentos, teve bastante investimentos já foram feitos, aí tem que maturar ao longo do tempo, né? E aí, por a gente olha para ela para 2025, né? Quer dizer, você vê que o Brasil tem crescido, né, ano a ano, a produção agrícola, aí 5, 6, 7, 8% ao ano, né, de área plantada, áreas novas, áreas que estão maturando e aumento de produtividade, né? Tem que lembrar a questão de pesquisas, né? A nossa terra, cada ano que passa, cada vez mais produtiva pelo mesmo hectare, né, questão de produtividade. Então a gente vê duas empresas aí que tá tendo esse setor, né, a Rumo, né, e a Hidrovias com um ambiente competitivo muito grande para distribuir lá para o norte, né. Então a gente vê uma empresa aí com uma taxa interna de retorno, né, uma TIR, nos preços atuais, em torno de 20% real, né. E a gente vê, né, uma empresa aí tentando, sei lá, 4,5 EBITDA a 2025, né? Então a gente gosta, acho que é um desses cases, né, de infraestrutura um pouco menos ligados à eleição agora, né, e que a gente acha que é uma oportunidade muito boa. É uma empresa talvez um pouco menor, né, em termos de market cap, ela tem uma liquidez um pouco mais baixa, mas a gente gosta da perspectiva de crescimento, com o controlador lá, e a gente está animado com ela. Inclusive, já que estamos falando aí do case, deixei com a Débora, que já abriu aqui para a gente dar uma olhada como que está agora neste momento, Hidrovias do Brasil. Caindo, Paula, tá? 2,50 o papel, caiu 1,19%. A gente teve aqui logo no início do ano um pico aqui da companhia que bateu aqui, né, 3,52%. Aí a gente veio de junho em diante, perdendo um pouco de valor aqui o papel, recupera um pouco aqui no início de agosto e vem mais ou menos mantendo aqui nessa casa, né, sem ter tanta variação, de pelo menos final de agosto para cá, nesse patamar dos R$ 2,40, R$ 3,00. E aí a queda hoje é de 1,58% por enquanto. Em relação aos pares, a gente também tem queda no setor de logística, Rumo, que a gente estava, né, o Daniel estava falando, aqui também tem uma queda nesse momento de 1,36% por enquanto. Né? A gente tem os outros papéis aqui, a Login também está subindo 0,16%, é a única companhia que está indo aí na contramão, né, do setor, e vários outros aqui, outros papéis em queda. Já que a gente está falando do setor de logística, poderia dar um panorama geral, Daniel, porque a gente falou muito em relação ao período da pandemia, quando, né, teve aquele pico ali da pandemia, as empresas de e-commerce avançaram bastante e isso acabou favorecendo muito esse setor de logística. Você acha que com a retomada do presencial, ou seja, a economia voltando, né, a acontecer realmente como, né, no pré-pandemia, como que fica esse setor de logística, que já carregava muitos problemas, principalmente em relação à estrutura, à infraestrutura que oferece aqui realmente, de galpões e tudo mais? Isso era uma coisa que era muito discutida antes, né? Como que fica agora isso? E depois dessa pandemia, que a gente sabe que foi um setor muito utilizado, que fez grande diferença, aliás, né, no mercado. Você tem a logística, é um negócio bem abrangente, né? Então, se você for olhar, né, a gente tem
O comum dele é um setor de muito investimento, né? Então você tem que ter muito investimento em estrutura, né? Caminhão, porto, ferrovia, né? E aí todo esse setor que tem muito investimento, né? Tem muito capital para se empregar, ele é ruim quando você tem um aumento de juros, né? Então, os juros aí em torno de 14%, né? Curva futura, sei lá, 11%, 12% para o futuro. Você coloca o spread bancário 2%, 3%, 4%, 5% de spread bancário, é uma dívida cara, né? Em termos de logísticas, e aí você sofre um pouco. Quando você volta para a pandemia, né? Você teve empresas as que vendem online, né? Indo muito bem, né? Você teve setor de logística como Sequoia, né? Que é uma empresa que era muito boa, crescia muito e está muito cara, né? Ela caiu bastante de preço, né? Ela caiu bastante de preço ultimamente e decepcionou um pouco de resultado. Mas é uma empresa que a gente vê com bons olhos ali, né? Eu diria que esse tipo de resultado está digerindo ainda, não foi tão bom, mas é uma empresa que a gente vê o setor de online vai crescer, né? Com o tempo, né? Pode ter uma outra empresa que fique pelo caminho, que não gosta de competição, mas a Amazon, né? Você tem o Mercado Livre aí, você tem as chinesas, né? Você tem uma dinâmica de crescimento importante aí no setor de logística. Outra logística, né, que a gente está falando é setor industrial. Nós tem Vamos, né, aluguel de caminhões, né, transporte de tanto importado quanto o transporte de fábrica para produção. É o setor que cresce a economia, né? É um multiplicador de economia, né, e tem bastante coisa acontecendo, né? Então, você tem a Júlio Simões que a gente colocou aí, você tem a Vamos, né, você tem setor de contratos, aluguel de caminhão, né, compra de caminhão. Então você tem várias ramificações, né? Falamos de ferrovia, né, com a Rumo, falamos de barco aqui, né, questão de grãos aí para a hidrovia do Brasil. Então são todos esses diferentes ramos, né, de logística que estão bastante, quer dizer, ligados à economia. A economia esperar um crescimento baixo para ser tem voltado a crescer. Eu acho que são setores que podem ir bem, ainda mais se tiver uma queda de juros, né? A queda de juros para ajudar um pouco aí esse setor, porque é capital intensivo, né? A gente viu a Vamos levantando dinheiro aí algumas semanas atrás, né? Então tem muita coisa para ser feita e tem muito investimento para ser feito, né? O que é bom para até crescer a economia. Daniel, mudando um pouco de assunto, por que os volumes estão caindo nos leilões das NTs e NBs? Falta de interesse? É uma boa pergunta, né? Eu diria é um motivo de incerteza, né? Então você tem leilão longo ali, quer dizer, você teve um momento, né? Sei lá, 2018, 19, 20 ali, né? Que os juros estavam muito baixos, né? Então o fundo de pensão, que é um fundo muito comprador desse papel, tinha deixado de comprar, né? Porque a taxa de juros longa, ou de juros real, estava em torno de, sei lá, 3, 3,5%, né, abaixo de 4%. E aí teve um movimento aí nos últimos 2 anos de abertura de um ano e meio, né, de abertura dos juros, né, então o juros foi aumentando. Quando passou de 4, 4,5%, 5%, né, você teve muito fundo de pensão que comprou bastante, porque minha meta atuarial é que 4,5% até 5,5%, comprou muito desses papéis, né, então essa demanda foi absorvida pelo mercado. E aí, ultimamente esse pessoal está cheio e é difícil, né? Um momento de incerteza, né? Tem um business. Hoje em dia você vê vários tipos de negócio, né? Logística, né? Eu vi o pessoal falando de safra aqui, cotação de frete para safra de março, fevereiro, março, né? Pô, o pessoal não quer cotar o preço do frete antes da eleição, né? Então, você tem um business de incerteza, você tem um momento de incerteza muito grande, né? A gente falou de Petrobras, falou do Banco do Brasil, pô, pode ser para um lado, pode ser para o outro, muito binário, né? E aí você quer casar com papel para 10, 20, 30 anos, né? Tem 2060 agora, o pessoal tem uma certa fica um pouco receoso de travar por tanto tempo, né? Eu diria que é um pouco disso, né? Essa volatilidade das juros, será para o mundo ainda, né? Pô, você teve taxa de juros subindo bastante, né? Hoje em dia teve um artigo aqui falando de crédito de 10 anos, podia chegar até 6%, né? Você teve um aumento gigante, né, dos fundos de pensão britânicos aí com uma taxa de juros, né, aquele B deles lá que saiu de -3 para 1,5, né? Caiu absurdamente o preço, porque tem um duration muito longo, né?
Então é um mercado difícil, né? É um mercado difícil, de bastante prazo, bastante duration, e nesse momento de incerteza, o pessoal prefere segurar um pouco mais, né? Esperar passar, ficar o cenário está um pouco mais claro para você conseguir aplicar. Nesse sentido, né, eu diria que são momentos que geram oportunidades também, né? Ele teria ali perto de 6%, eu acho que é interessante. Obrigada, Daniel. Vamos aguardar, né? Amanhã tem o leilão especificamente. Agradeço, muito obrigada pela sua participação aqui. Até breve. Tá joia, é sempre um prazer. Obrigada. Tá aí, conversamos então com o Daniel Delábio, gestor da Exploritas, aqui na nossa